A respiração. Respiramos o tempo todo, até mesmo enquanto dormimos. Não precisamos sinalizar para o corpo que é necessário respirar. O gás oxigênio e o gás carbônico fazem parte da composição do ar, ou seja, da atmosfera terrestre. Cada vez que respiramos, um pouco de ar entra e um pouco de ar sai, pelo nariz ou pela boca. O gás oxigênio do ar que entra em nosso organismo é distribuído por meio do sangue a todas as células do corpo. Além de consumir gás oxigênio, o corpo produz gás carbônico, que é eliminado para o ambiente pela respiração. Ou seja, durante a respiração, o nosso corpo absorve a parte do gás oxigênio do ar à volta da sua e libera o gás carbônico que O que são os problemas respiratórios? Os problemas respiratórios são condições que atingem todo o nosso sistema respiratório, inflamando, causando irritações e infecções nessa região do nosso corpo. Eles podem atingir pessoas das mais diversas faixas etárias e comprometem a qualidade de vida de quem sofre com essas condições. As doenças respiratórias são condições médicas que afetam os pulmões e a capacidade de respiração. Algumas dessas doenças são genéticas, enquanto outras são causadas pelo estilo de vida ou fatores ambientais. Quais são os principais problemas respiratórios? Os problemas respiratórios são comuns e a melhor forma de preveni-los é reconhecê-los. Asma. A asma é uma doença que ainda não tem cura, mas cujo tratamento é simples e já é garantido pelo SUS de forma completamente gratuita. Mais comum em crianças e é necessário observar atentamente seus sintomas e tomar os devidos cuidados no dia a dia para que seja possível viver com qualidade e distante das crises. Sintomas da asma. Um dos principais sintomas da asma é a dificuldade para respirar, além de um contínuo chiado a cada vez que a criança segue com seu fluxo respiratório. Conforme se agrava, a sensação de pressão sobre o peito e tosse costumam se acentuar. Os sintomas da asma tendem a se apresentar de forma mais intensa, sobretudo à noite e pela manhã. Causas da asma. As causas da asma podem ser ambientais e genéticas. Algumas crianças podem nascer com condições físicas que favorecem a asma, como uma tendência natural a apresentar os sintomas que podem ser graves. Já os fatores ambientais podem variar entre mudança de temperatura brusca, umidade, tempo seco, afecções do sistema respiratório de forma congênita. Complicações da asma. A asma é um dos problemas respiratórios que pode desencadear alterações significativas na qualidade de vida da criança, tais como dificuldade para respirar, a necessidade de internamentos recorrentes e, em alguns casos mais graves, até mesmo a morte. Quais são os tipos de asma? A asma é um dos problemas respiratórios que pode se manifestar de duas formas: a alérgica e a não alérgica. Enquanto a asma alérgica é desencadeada por condições ambientais, a asma não alérgica é desencadeada pelos chamados gatilhos. Entre os principais gatilhos para a asma podemos encontrar estresse, secura do ar e bronquite. A bronquite é um problema respiratório causado pela inflamação dos brônquios, que são as vias aéreas que conduzem o ar até os pulmões. Com essa inflamação, as vias aéreas ficam mais estreitas, o que acabam por fazer com que a respiração se torne muito difícil. Sintomas da bronquite. Os principais sintomas da bronquite são a falta de ar, a tosse persistente e o excesso de secreção pulmonar. A bronquite pode ser facilmente confundida com a asma, mas um dos fatores que podem contribuir com um diagnóstico mais preciso é o fato de que a bronquite, diferente da asma, geralmente surge com uma gripe mais severa. Tanto as crianças quanto os idosos estão mais suscetíveis a desenvolver bronquite. Causas da bronquite. A bronquite é causada geralmente pela evolução de uma gripe ou de um resfriado e deve, por conta disso, receber um tratamento adequado. Como a gripe pode desencadear a queda de imunidade, graças ao ataque viral que proporciona, os brônquios podem facilmente inflamar nesse processo. Quais são os tipos de bronquite? Podemos observar a existência de dois quadros de bronquite, o crônico e o agudo. A bronquite crônica é um processo permanente, geralmente relacionado a uma condição ambiental, como tabagismo e excesso de poluição. Já a bronquite aguda está relacionada a um processo desencadeado pela ação viral, como decorrente de uma gripe severa ou resfriado.
Complicações da bronquite. Entre as pessoas com doenças cardíacas ou outras complicações de saúde, como câncer, diabetes e asma, a bronquite pode até mesmo ser fatal, desencadeando uma dificuldade súbita para respirar e causando até mesmo uma parada respiratória. Sinusite. A sinusite é uma inflamação das cavidades ósseas presente nos seios da face. É uma dor intensa caracterizada também por grande ardência que atinge a região dos olhos, das maçãs do rosto e ao redor do nariz. A sinusite pode ser uma causa primária ou secundária de uma inflamação e aparecer associada à gripe ou a uma alergia, que acabe por fazer com que se torne mais difícil o esvaziamento das cavidades da face. Quais são os tipos de sinusite? A sinusite pode se apresentar de duas formas, a aguda e a crônica. O que difere entre as duas é o tempo de duração da condição de saúde. Enquanto uma crise aguda de sinusite pode perdurar por até 12 semanas, a sinusite crônica pode durar mais de 12 semanas e são mais intensos. Quais são as causas da sinusite? As causas da sinusite podem ser tanto alérgicas quanto infecciosas. Enquanto a sinusite infecciosa é causada por agentes externos como fungos, vírus ou bactérias, a sinusite alérgica é causada por fatores como poeira, agentes infectantes, químicos e até mesmo por variações de temperatura. Sintomas da sinusite. Os principais sintomas da sinusite são a dor intensa na face, a sensação de pressão nas narinas e nos olhos e também a obstrução da respiração por acúmulo de muco. Também são sintomas comuns da sinusite a perda do olfato, dor de ouvido, dor de garganta, dor no maxilar e até mesmo nos dentes, bem como a presença de tosse intensa. Pneumologia. Na medicina, a pneumologia é a especialidade médica que trata das doenças pulmonares ou doenças do pulmão. Em Portugal, constatamos que a doença pulmonar crônica, a pneumonia e o cancro do pulmão estão entre as 10 principais causas de morte. Existem 3 tipos de principais doenças pulmonar, que são as doenças das vias respiratórias, das doenças do tecido pulmonar e da doença da circulação. Agora vamos falar sobre as doenças das vias respiratórias. Esse tipo de doença afeta muito os tubos que transportam o oxigênio e os outros gases para dentro e fora do pulmão, por meio do estreitamento ou do bloqueio das vias aéreas, que podem causar asma, enfisema e bronquite. Agora vamos falar dos tecidos pulmonar. Essa doença afeta a estrutura do tecido pulmonar. Existem várias variações. Isso faz com que seja difícil para os pulmões absorverem o oxigênio e liberarem o dióxido de carbono em seguida. E tem a doença da circulação pulmonar. Elas costumam ser causadas por coagulação do sangue, escoriação ou inflamação dos vasos sanguíneos e afetam principalmente a capacidade de os pulmões absorverem o oxigênio também e liberarem o dióxido do carbono. Medicamentos para esse tipo de doença pulmonar. Os medicamentos mais para tratamento de alguma dessas doenças são cloridrato de Ambroxol, Leucongen, Meticorten e somente com a prescrição médica você pode tomar esses tipos de remédio. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa e muito contagiosa. Ainda que seja mais comum nos pulmões, é também possível encontrar casos em que a tuberculose atinge a pele, os rins, gânglios e ossos. É possível se contaminar com a tuberculose através do ar, tosse, contato com doentes, espirro e até mesmo no ambiente em que há contaminação pelos bacilos. Como os bacilos podem ficar grande tempo em suspensão no ar, é possível também ser infectado somente por estar presente em um local em que a pessoa com tuberculose realiza seu tratamento. Sintomas da tuberculose. Os principais sintomas da tuberculose são a tosse, a febre constante, embora baixa, presença de sangue junto com catarro e ainda suor excessivo à noite. Quando a tosse persiste por mais de 2 semanas, é essencial buscar auxílio médico através do Sistema Único de Saúde. Como é feito o diagnóstico da tuberculose? Através da baciloscopia, é possível averiguar a presença do bacilo causador da tuberculose. Exames complementares como raio-x e cultura da mucosa do nariz podem ser requisitados para um melhor diagnóstico.
Grupos de risco da tuberculose. Entre os grupos mais suscetíveis à tuberculose, encontramos aqueles imunodeprimidos, a população carcerária e aqueles que também apresentam baixa resistência a infecções. Pessoas com HIV, fumantes, dependentes químicos e em tratamento de câncer estão entre os mais vulneráveis. Agora vamos falar doenças desses três tipos tópicos de doenças pulmonares. Na parte das vias aéreas tem a asma, que é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, e também tem a bronquite, que é a inflamação dos brônquios, que os tubos levam oxigênio até os pulmões. E também, agora vamos para a doença do tecido pulmonar. A primeira é a fibrose cística, também conhecida como a doença do beijo salgado ou mucoviscidose. É uma doença genética e crônica que afeta principalmente os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. E tem também a segunda, que é a sarcoidose pulmonaris. A sarcoidose é uma doença sistemática de causa indeterminada, caracterizada por granulomas não coacéseos. Agora, as doenças da circulação pulmonar. Ela é literalmente a junção desses dois tópicos anteriores. Doença do tecido pulmonar. A doença pulmonar intersticial, DPI, é uma das mais comuns e importantes manifestações das doenças do tecido conjuntivo, DTC. Embora DPI ocorra frequentemente em pacientes com DTC conhecida, ela também pode ser a primeira e única manifestação dessas doenças. Assim, os pacientes com DPI requerem avaliação para a presença de DTC. A doença muitas vezes se manifesta de forma diferente de outras causas de pneumonias intersticiais e diplomáticas, como a fibrose pulmonar e diplomática, FIP. A doença pode ser a primeira manifestação de uma doença do tecido conectivo, ou pode se apresentar como mais uma manifestação em pacientes com doença do tecido conectivo conhecida. Algumas dessas doenças são a asma, a bronquite, a bronquiolite, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, efizema pulmonar, câncer de pulmão, tuberculose e pneumonia. Doença da circulação pulmonar. Doença pulmonar é qualquer doença, distúrbio ou condição anômala de saúde que ocorra nos pulmões ou que leve os pulmões a não funcionarem adequadamente. Doença da circulação pulmonar. Essa doença afeta diretamente os vasos sanguíneos dos pulmões. Elas costumam ser causadas por coagulação do sangue, escoriação ou inflamação dos vasos sanguíneos e afetam principalmente a capacidade dos pulmões absorverem oxigênio e liberarem dióxido de carbono. Essas doenças também podem afetar o funcionamento do coração. Distúrbios pulmonares. Causados principalmente pela prática do tabagismo, os distúrbios pulmonares obstrutivos crônicos DPOC são caracterizados basicamente à falta de oxigenação adequada nos pulmões. Na verdade, são condições que há o bloqueio de vias respiratórias de uma pessoa. Os especialistas citam que as doenças mais caracterizadas como DPOC são aquelas que envolvem os pulmões e os alvéolos pulmonares. Isso torna mais difícil o ato de inspirar e expirar, ou seja, o corpo passa a ter dificuldades em obter oxigênio suficiente para as atividades normais do organismo. Tudo isso afeta também a eliminação do excesso de dióxido de carbono que se acumula no corpo. Quando o indivíduo possui um dos distúrbios pulmonares obstrutivos crônicos DPOC, o ar inspirado não chega corretamente onde deveria. Então, há uma série de transtornos. Como surge a efizema pulmonar?
O efizema pulmonar geralmente surge em pessoas fumantes e pessoas expostas a muita fumaça, como pelo uso do forno a lenha ou trabalhos em minas de carvão. Por exemplo, são muito irritantes e tóxicos ao tecido pulmonar. Desta forma, os pulmões tornam-se menos elásticos e com mais lesões, o que causa a perda gradual da sua função. Por isso, normalmente, só começa a apresentar os primeiros sintomas após os 50 anos. Após os primeiros sinais, os sintomas tendem a agravar-se, se não for feito qualquer tipo de tratamento, sendo que a velocidade de piora dos sintomas varia de pessoa para pessoa, mantendo de fatores genéticos. Como evitar essa doença? Mantendo o organismo hidratado, evitando fumar ou se expor ao ambiente com poeira ou fumaça, mantendo o ambiente arejado, para evitar que ocorra a disseminação de bactérias e vírus, lavar a mão com muita frequência, mantendo as vacinas em dias, aquecendo o ambiente de trabalho e de casa nos dias bem frios, e mantendo a umidade. Efizema pulmonar. O efizema pulmonar não tem cura, mas tratamento para aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida, que normalmente é feito com o uso de broncodilatadores e corticoides inalatórios, de acordo com a recomendação do pneumologista. Sintomas do efizema pulmonar. Os sintomas do efizema pulmonar surgem à medida que os pulmões perdem a sua elasticidade e os alvéolos são destruídos. Por isso é comum que surjam após os 50 anos de idade. As causas do efizema pulmonar são sensação de falta de ar, chiado no peito, tosse persistente, dor ou sensação de aperto no peito, dedo das mãos e dos pés azulados, cansaço, aumento da produção de muco, inchaço no tórax e, consequentemente, do peito, maior susceptibilidade a infecções pulmonares. As alergias respiratórias são causadas pelo contato com substâncias alergénicas. Essa substância pode provocar reações em diferentes tipos, como infecções de pele, respiratória e até mesmo digestivas. Quanto mais temos contato com agentes alergénicos, mais alergias podemos desenvolver. Poluição. O excesso de poluição pode causar infecções respiratórias, bem como rinites e processos alergênicos. Os gases poluentes presentes no ar podem também causar uma queda em nossa imunidade, nos tornando mais suscetíveis a vírus, bactérias e alergias. Ácaros da poeira doméstica podem causar problemas respiratórios. Os ácaros estão presentes em todos os ambientes, sobretudo em acolchoados, colchões, cobertas, travesseiros, bichinhos de pelúcia e até mesmo na poeira. Eles podem causar reações alérgicas como rinite e piorar condições de saúde, como gripe, asma, bronquite e outros problemas respiratórios. Os fungos. Da mesma forma que os caros, os fungos estão presentes em diversos ambientes, como aqueles muito úmidos, armários e poucos ventilados. Os fungos estão responsáveis por provocar crises alérgicas graves, além de outros problemas respiratórios, como bronquite, pneumonia, asma e até mesmo rinite. Como evitá-las? No entanto, existem algumas formas de diminuir o risco de doenças respiratórias durante a estação mais quente do ano. Hidratação. Além de ajudar o corpo a recuperar o líquido perdido com facilidade por conta do calor, tomar bastante água contribui para que as vias respiratórias não fiquem muito ressecadas. O ideal é tomar de 2 a 3 líquidos por dia. Umidificador. Podem amenizar o tempo seco e até deixar o ambiente mais agradável. Se não tiver um aparelho em casa, basta colocar uma bacia com água em alguns cômodos, principalmente nos quartos na hora de dormir. Acompanhamento médico o ano todo. É imprescindível que pacientes com doenças respiratórias crônicas passem em acompanhamento médico o ano todo para evitar as aglutinações em períodos de clima menos harmônico. Mas, se as crises costumam acontecer nos verões, é importante procurar um médico durante a estação para prevenir. Soro fisiológico. Lavar o nariz com soro pode ajudar a hidratar as mucosas. Cuidado com o ar-condicionado, faça a manutenção correta e deixe para ligar o aparelho somente em dias muito quentes.